Clean Live nasceu em 1996 com a ideia de atender o idoso de maneira diferenciada. Então hoje a gente prima por um tratamento interdisciplinar. O que significa isso? Significa que são vários profissionais atendendo o mesmo idoso e eles se comunicam entre si. Então, com isso, o idoso acaba ganhando num ambiente muito mais confortável, numa situação onde todos os profissionais vão trabalhar dentro da própria situação clínica dele. Então, hoje a gente conta com um cardiologista, a gente faz os testes de avaliação cardíaca, teste ergométrico, Holter, mapa, a gente tem um aparelho de densitometria, que avalia a composição corporal, avalia a massa óssea, e a gente conta com nutricionista, a gente conta com fisioterapeuta em um estudo de pilates especialmente direcionado para a terceira idade e ainda um psicólogo que com especialização em geriatria. Na verdade a geriatria ela nasce muito antes do que todo mundo imagina, né? Todo mundo imagina ir no geriatra aos 80, 90 anos, ela deveria nascer aos 40 anos, 35, 40, 50 anos, que é quando a nossa capacidade funcional começa a declinar. Então, a partir daí, a geriatria começa a pensar basicamente em prevenção. Inicialmente em prevenção primária. O que significa isso? Significa você tomar medidas antes de ter a doença, antes de ter até a parte assintomática da doença, que é quando você tem a doença e não tem sintoma. Mesmo assim, depois de você ter doença, você ainda consegue prevenir algumas complicações. Então, o idoso para ter saúde hoje é muito fácil. Principalmente na prevenção primária, a gente prima muito pelo exercício físico. O exercício físico em qualquer idade é fundamental e a nutrição também, né? E principalmente combater os maus hábitos, né? A maioria das doenças do idoso, elas vêm do ambiente e do comportamento. Por exemplo, cigarro, excesso de álcool, sedentarismo, noite mal dormida, o sono é muito importante para o idoso, quantidade de água que ele toma por dia e o hábito alimentar. A grande maioria das consultas que vem no consultório por queda de memória, né? Normalmente o idoso ele tem muito medo do Alzheimer, né? Porque o Alzheimer é uma doença lentamente progressiva que não consegue ser freada, não tem cura e ela é sempre progressiva. Ele tem muito medo e nem toda queda de memória, de repente, é a doença de Alzheimer. Eu tenho uma frase sempre que eu digo que define muito a queda de memória normal para todos nós, é a queda de memória do Alzheimer. Quando a gente esquece, a gente lembra que esqueceu. O Alzheimer ele esquece que esqueceu. Então, quando a gente pergunta para algum paciente, você tem queda de memória, me conta um detalhe que você esqueceu. Aí ele fala, semana passada eu perdi a chave, acabei achando depois. Então ele dá riqueza de detalhes daquilo que ele esqueceu. Isso o Alzheimer perde isso. Então, a maioria das quedas de memória que a gente tem a ideia que poderia ser um quadro de demência, até a doença de Alzheimer, na verdade estão muito mais ligadas ao transtorno emocional, à depressão, ao transtorno ansioso, que na verdade nada mais é do que queda de atenção e concentração, e não memória.